Olá, sejam todos bem-vindos. O áudio tá legal? Bom dia, Serena, Cleiton, Juliana. O áudio tá bom, gente? A imagem tá boa? Me passem esse feedback, por favor. Olá, seja bem-vinda, Carlinha. O áudio tá bom? O áudio tá baixo? Melhorou? Não tá limpo? Ficou melhor agora, gente? Um pouco mais alto. Melhorou, Sarina? Pronto, perfeito. Se tiverem alguma observação para falar sobre o áudio ou sobre a imagem, podem ficar à vontade. Bom, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Priscila. Pronto. Eu me chamo Priscila. Estou colaboradora da casa, do Lar Espírita Casa do Samaritano. E é com muita gratidão que hoje eu tenho a oportunidade de partilhar com vocês um pouco da palavra de Jesus Cristo e aprender também bastante com essa oportunidade. Bom, então vamos lá, vamos realizar a nossa prece inicial. Eu sugiro que fechamos os nossos olhos, não por questão de ritual, mas tão somente para que a gente possa se concentrar melhor e para que possamos estar em conexão mais íntima com a espiritualidade, de uma maneira que o que acontecer ao redor não atrapalhe a nossa concentração, tá bom? Então vamos lá. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, nós te agradecemos enormemente pela oportunidade que hoje temos de conhecer a Tua Palavra com uma certa clareza, de compreender um pouco mais da nossa missão terrena. Nós te agradecemos a oportunidade por mais um dia, pelos aprendizados diários. Nós te pedimos permissão, Senhor, para dar início a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós rogamos que a energia do Evangelho de hoje alcance tantos quantos forem os corações desolados, angustiados, sofredores. Nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, te pedindo também boas intuições para compreendermos a tua mensagem e para que possamos colocá-la em prática diariamente, alcançando assim a nossa própria evolução. Que assim seja. Bom, então, caros amigos, caros irmãos, nós tivemos a oportunidade de ouvir nossos colegas nas lives anteriores tratarem sobre a prece, que nada mais é que a oração, que o nosso contato com o Criador, o nosso contato com a espiritualidade. E é importante ressaltarmos que a prece ela não tem forma, ela não tem fórmula, não é necessário um poder especial para realizarmos a nossa prece.
o fundamental, o essencial é que exista sentimento, é que a nossa prece, independente das palavras utilizadas, ela tenha veracidade, ela tenha sentimento. E nenhuma prece deixará de ser atendida, não é verdade? Claro que nós não receberemos necessariamente aquilo que nós pedimos, afinal, nem tudo que nós pedimos é o que nós precisamos. É muito importante que tenhamos consciência disso. Muitas vezes nós pedimos e nem temos consciência de que aquilo talvez não nos fará bem ou que não é aquilo que nós precisamos. Isso me faz recordar a história do alpinista. A história do alpinista conta que um alpinista estava lá se exercitando e anoiteceu. Ficou tudo escuro, tudo turvo, ele não conseguia visualizar que altura estava e ele clamava: Senhor, meu Deus, me ajude, me dê um sinal do que eu devo fazer, me tire daqui. E ele escutava uma voz insistente, dizendo: corte a corda, pode cortar a corda. E ele dizia: mas eu não posso cortar a corda, me dê um sinal, eu preciso me salvar. E ele escutava a voz novamente: corte a corda. E descrente, ele não cortou. E no dia seguinte, o alpinista foi encontrado morto a 2 metros do chão. Então, por muitas vezes, nós pedimos o sinal, nós pedimos através das nossas preces e nos desolamos por não observar os sinais, não receber aquilo que pedimos, porque na verdade o que precisamos difere muitas vezes do que nós pedimos. Então essas observações foram trazidas pelos colegas nas lives anteriores e hoje nós vamos tratar sobre a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Eu optei por fazer a leitura de cada item e fazer uma breve interação com vocês, item por item. Para quem quiser acompanhar, é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 18 a 21, tá bom? Então vamos aqui. Eu vou começar aqui pelo item 18. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles a ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mau pensamento. É nesse sentido que eles pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Bom, bem verdade, os nossos amigos, os que nos precederam, clamam por prece, né? Então, eles se sentem recordados, eles se sentem lembrados, ficam felizes, reconfortados com as nossas orações, com as nossas lembranças, com a nossa comunicação através do pensamento. E essa mensagem, essa prece, chega em forma de auxílio para esses nossos irmãos. É claro que, dependendo da condição em que eles se encontram, eles não consigam perceber, mas o auxílio chega da mesma forma. Nós sabemos que a vida continua no plano espiritual, então nessa passagem, no desencarne, nós levamos as nossas deficiências e os nossos problemas conosco, enquanto espíritos. E as preces, elas vão aliviar o sofrimento desses nossos irmãos. E uma questão recorrente é: será que as nossas preces pelos espíritos desencarnados, elas evitam o sofrimento? Evitam a passagem pelas provas? Bom, obviamente que não.
elas não evitam. Mas essa energia da nossa prece, ela é convertida em socorro. Então, quando a gente faz uma prece por um irmão desencarnado, meus caros amigos, eles recebem essa energia e essa energia é transformada em coragem, essa energia é transformada em ânimo, em desejo interior, um desejo íntimo de mudança, de progresso, de se melhorar, não é? Então, através desse sentimento, os espíritos desencarnados, eles poderão obter o arrependimento pelo mal cometido ou o arrependimento pelo bem que deixaram de fazer, que deixamos de fazer. E só através do arrependimento é que os espíritos desencarnados conseguem reparar os erros, reparar os danos cometidos. Então é assim que a prece chega aos nossos irmãos desencarnados, aos espíritos sofredores. Bom, então é fundamental, é imprescindível que a gente se recorde diariamente dos nossos irmãos, durante a leitura do Evangelho, a qualquer momento. Imitamos a nossa energia sincera, façamos as nossas preces sinceras, direcionadas a esses irmãos, e assim eles se sentirão acolhidos e poderão se arrepender e reparar os erros, os danos. Bom, então vamos lá para o item 19. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por instantes a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Perguntamos se nessa hipótese será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos? Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não lhes seria uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado a galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defeso, será proibido a uma pessoa caridosa e carregar-lhes os grilhões para aliviá-lo do peso destes? Então, grilhões aqui são aquelas algemas pesadas que prendem os pés dos condenados. E sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Bom, então aqui nós temos aquelas pessoas, aqueles espíritos que não admitem a prece pelos desencarnados. Elas acreditam que para a alma só existem duas possibilidades: ser salva ou ser condenada eternamente. E que perigo! Se assim fosse, a prece seria inútil? As nossas preces pelos nossos irmãos teriam eficácia? Bom, então aqui ele demonstra esse contrassenso que existe, que realmente, ainda que os sofrimentos fossem eternos, ainda assim seria cristão, seria caridoso deixar de fazer uma prece que pode aliviar o sentimento, a dor desse nosso irmão desencarnado, desse espírito sofredor. Então, ainda que considerássemos a hipótese mais grave, mais grosseira, que a hipótese da condenação eterna ou da salvação eterna das almas, ainda assim a prece seria válida. A prece, a lembrança daquele irmão, o confortaria de alguma maneira, aliviaria aquela dor de alguma maneira, né?
Então, é como fazendo uma comparação que o próprio Evangelho faz aqui nesse item 19, quando nós temos aqui encarnado um irmão com uma enfermidade incurável, o que devemos fazer? Abandoná-lo? Ou, por que não, oferecer um auxílio, mesmo considerando incurável aquela enfermidade? E assim são os espíritos sofredores. Ainda que fosse possível considerar a ideia dessa condenação ou da salvação eterna, ainda assim seria válida, seria eficaz as nossas preces por eles. Continuando aqui a leitura do item 19, lembrai-vos de que entre os réprobos, entre esses espíritos sofredores condenados, pode-se achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e dizeis se, não havendo segundo credes, possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusaríeis um copo d'água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que lhe seque as chagas? Não faríeis por ele o que faríeis por um galé? Não lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso o cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Então, entre esses irmãos sofredores, pode estar um que nos foi caro, um pai, um amigo, uma mãe. E aí? Não lhes ofereceríamos ajuda? É essa a ajuda que nós tratamos aqui, a prece, a lembrança, a transmissão de pensamento, a emissão de boas energias para esses nossos irmãos. Bom, e aqui no item 20, ele lembra que tem outras pessoas, outros espíritos que também se fundamentam em uma razão ainda menos verídica. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Então, imaginem só, segundo essa vertente, essas pessoas aqui, do que trata o item 20, elas acreditam que os decretos divinos são imutáveis. Então, nada que se fizesse ou nada que fosse feito ou falado mudaria a pena desse irmão. Seria então apenas curvar-se e submeter-se aos decretos divinos. Que contrassenso! Olha só, mesmo que se arrependesse, se esforçasse, seria inútil. Então aqui ele considera que a pena teria um prazo, né? Vamos lá. Deus, dizem esses, não pode mudar suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há, nesse modo de raciocinar, uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina. Ou melhor, ignorância da lei no que concerne à penalidade futura. Essa lei revelam-na hoje os Espíritos do Senhor, quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que, na fé,
é conforme ou contrário aos atributos divinos. Então, seria ineficaz fazer a prece porque Deus não poderia mudar suas decisões a pedido das criaturas. É isso que acreditam alguns. E constitui um contrassenso realmente, porque mesmo que um condenado se arrependesse, seria inútil seu arrependimento, o seu esforço. E por outro lado, aquele que cumprisse aquele período de pena, ainda que não houvesse se arrependido, seria salvo. Olha que incoerente. Imaginem só um presidiário arrependido que já teve a oportunidade, que já reparou os seus danos, permanecendo na prisão, enquanto aquele que passou o tempo previsto de condenação, mas que não se arrependeu, foi liberto. Contrassenso, né, meus caros amigos? Então, o item 21 encerra dizendo: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação do mal. Seria perpétua a pena se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, em que pode sempre por sua livre vontade praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é assim constantemente o árbitro de sua própria sorte. Às vezes nós esquecemos disso, mas a lei divina é muito justa, é muito previdente, ela é igual para todos nós e muito misericordiosa também. Nós sofreremos as consequências dos nossos próprios atos e não podemos considerar como punição. Ou melhor, a punição não é um castigo. A punição nada mais é que o resultado da lei ação-reação, da lei de causa e efeito. Então seria como reclamarmos do plantio de limão, da colheita de limão, tendo plantado limões. Muitas vezes nós plantamos limões e reclamamos por colhermos limões. É exatamente isso. Não tem como colher morangos plantando limões. Então, é muito importante essa reflexão sobre os nossos plantios também, né? E sobre a duração do que consideramos punições. Somos nós mesmos os causadores dos nossos sofrimentos. Mas é claro que somos merecedores de preces, nossos irmãos desencarnados e sofredores também. E essas preces aliviam e chegam como socorro imediato. Estejam certos de que nossos irmãos recebem sim a nossa energia quando transmitimos esse sentimento de forma sincera.
E a mensagem de hoje é para que nós tenhamos esse zelo, esse tempo, esse cuidado de pedir compreensão por parte dos espíritos que desencarnam, superação, evolução, arrependimento, reparação. E é importante lembrarmos que em breve precisamos dessas preces. Não é isso? Eu gostaria que quem tivesse alguma dúvida se pronunciasse, alguma contribuição a fazer, podem ficar todos à vontade. Eu aproveito a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês, que o estudo do Evangelho de hoje sobre a prece pelos mortos e os irmãos sofredores, os espíritos sofredores, tenha alcançado todos aqueles que precisavam conhecer e entender um pouco sobre. E nessa oportunidade, eu convido todos vocês para realizarmos a nossa prece final, tá bom? Então vamos lá, mais uma vez. Sugiro que fechamos os nossos olhos para que possamos nos concentrar melhor. Mas fiquem à vontade para permanecer como se sintam melhor, tá bom? Vamos respirar lento e profundamente. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de conhecer um pouco mais dos teus ensinamentos. Nós te pedimos perdão pelas nossas falhas diárias, certos de que, ainda que seja lenta, a nossa evolução existe. Somos pequeninos, Senhor, mas agradecemos pelos teus ensinamentos e te pedimos força para continuarmos os nossos trabalhos pessoais, os nossos trabalhos no Lar Espírita Casa do Samaritano e em todos os lares espíritas do planeta Terra. Nós agradecemos profundamente a presença, a intuição, o envolvimento de todos os espíritos encarnados e desencarnados nesse trabalho de amor. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos juntos através do meio virtual, dividindo um pouco do nosso amor, das nossas necessidades com tantos outros. Nós te pedimos por todos aqueles irmãos que se encontram angustiados, que se encontram desolados, que nós possamos ser luz no caminho dessas pessoas, desses irmãos, que possamos ajudá-los com uma palavra que seja, com um abraço, com um olhar, fazer com que cruzem nosso caminho e que possamos enxergá-los com piedade, com amor, com misericórdia.
Gratidão, Senhor, pela oportunidade. Que assim seja. Bom, meus amigos, muito obrigado pela oportunidade. Me perdoem qualquer falha e espero poder encontrar vocês outras vezes. Desejo a todos um 2021 de muito amor, de muita paz, de saúde para o nosso planeta. A Casa do Samaritano, minha gratidão. Um abraço.